hoje a gente encerra essa sequência chamada sobre aliviando a bagagem. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28. Esse é o texto-chave dos nossos estudos pela manhã. Baseado nesse texto e também no Salmo 23, a gente tem trabalhado aí já há 6 domingos, e hoje o 7º, e a gente encerra hoje, no nome de Jesus. Então, Mateus capítulo de número 11, versículo 28. Quantos acharam aí? Se você não achou, está lá no telão, ó. Você pode acompanhar ali. A Amanda vai ser ágil no gatilho hoje. Glória a Deus, por isso ela até treinou. Está treinada. Treinou nada, dei os textos para ela lá agora. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está ensinando os discípulos sobre repouso para os cansados. Uma das coisas mais tristes que existe é a gente estar cansado e a gente não ter como descansar. É verdade ou não é? Agora, o cansaço físico, vem um alívio dele com uma boa noite de sono. O cansaço espiritual, uma noite de sono não resolve, porque quando o cansaço é espiritual, a nossa mente continua trabalhando. E de repente, esse cansaço, quando ele é espiritual, ele afeta o físico, porque a nossa mente continua a trabalhar durante a noite e nós não descansamos. Eu, há mais ou menos uns 6 anos atrás, comecei a perder os cabelos. Percebe-se, né? Está bem ralinho, mas ainda tem, graças a Deus. E aí eu fui ao médico. Quando cheguei ao médico, um médico chamado Dr. Jeremias. E quando eu chego nele, ele disse para mim assim: sua profissão? Eu disse para ele assim: pastor evangélico. Aí ele olhou para mim e falou assim: e você está querendo não perder cabelo? Eu olhei para ele e disse: moço, mas está demais. Eu tomo banho, parece que, né, eu sou meio urso. E aí onde a Meire vinha, falava assim: amor, pelo amor de Deus. Então, gente, ficava aquele monte de cabelo. E aí ele disse para mim assim: vamos analisar a sua vida. E ele começa a conversar comigo antes de passar qualquer medicamento, de qualquer medicação. E quando ele começa a conversar comigo, ele diz: como é a sua rotina? E eu: minha rotina, 8 da manhã já estou na igreja. Aí ele: que hora você vai tomar o seu café? Eu falei: tomo café umas 7h30, aí 8 da manhã já vou para a igreja, gabinete, visita, mas não sei o que. Aí quando dá meio-dia, vou em casa, almoço. Ele: qual que é a sua alimentação? Eu falei: esse cara quer saber de tudo. Isso não é um médico, isso é um investigador. E aí eu falo com ele, aí ele disse: pois bem, e depois, 14 horas já estou na igreja novamente, e aí vou até as 23 horas aproximadamente. Bem, mas que hora que você para tomar o café? Eu falei: tantas horas. Qual é o horário que você tira para um descanso? Qual o dia de descanso? Eu falei assim: enquanto carrega pedra a gente está descansando. Ele disse: mas qual tempo? Eu falei: não tem. Qual o dia que você tira para a família? Eu falei: rapaz, de vez em quando no sábado, quando a gente não tem um casamento, quando a gente não tem um evento, quando não tem nada. Ele falou: pois bem, deixa eu te dar uma boa notícia para você, você está estressado. Eu disse para ele assim: mas eu não me sinto estressado. Ele falou assim: mas o estresse não é de aparência, é interno. E se você não se cuidar, você vai perder os cabelos. E além do mais, você vai ficar pior do que você está. E aí eu disse para ele: qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Ele disse assim: você precisa fazer algo. E aí aquele médico, Dr. Jeremias, ele me dá um conselho. Ele disse para mim assim: na hora que você vai dormir, falei: certo, você precisa ter uma noite de sono tranquila.
o seu cérebro não está parando, ele continua trabalhando, a sua adrenalina até ela baixar. Quando você chega em casa, você chega por volta de que horas? Por volta de 10h30, 11 horas, 22h30, 23 horas, então tá bom. Aí você toma um banho, você vai fazer um lanche, até você deitar para dormir, a sua adrenalina ainda está, né? E aí ele diz assim, agora, quando você deita, o seu cérebro ainda continua. Ele disse assim, eu não estou do seu lado, mas eu tenho certeza que você fica pensando no que aconteceu com você durante o dia. O primeiro atendimento que você teve lá às 9 da manhã, quando é 23h40, 0 hora, você lá no seu travesseiro, você lembra dele, e isso começa a te trazer prejuízo, e isso está afetando o seu dia a dia, indisposição e tal, e foi falando, e estava tudo acontecendo. Aí eu disse para ele, e o que eu faço? Ele falou assim, primeira coisa, deixa eu entender como é o seu quarto, o seu lugar de descanso. Primeira coisa, tem televisão no seu quarto? Eu disse, tem. Ele, bom. Ele disse assim, segunda coisa, o seu computador, o seu, como é que chama? Laptop? Você leva ele para o quarto? Eu falei, levo. Porque quando eu deito na cama, que espicho, a primeira coisa eu coloco o computador no colo e responder e-mail, fazer alguma coisa. Ele, e o médico ficou fazendo assim. Falou assim, o seu celular fica onde quando você vai dormir? Ou na cabeceira da cama? No criadinho? Eu falei, Pois bem, você quer melhorar? Eu falei, claro. Quer parar de perder o cabelo? Quero. Ele falou assim, tira a televisão do quarto. Computador não é para ficar no quarto. E celular não é para ficar na cabeceira da cama. O seu quarto tem que ser um lugar que você entra para dormir. E Zé Fini. Olhei para ele assim e falei, você está nervoso, doutor? Ele falou assim, não, é sério. Toda a informação que você recebe antes do sono, o seu cérebro fica trabalhando. E você não descansa. Então, esquece. Televisão no quarto, computador no quarto e celular no quarto. Pega o celular, coloca lá na sala, na cozinha de preferência. A hora de dormir é sagrado. Aí ele vira para mim e diz assim, você como um pastor, você deveria de saber. Eu falei, agora não dá não. Agora o cara vai me evangelizar, não é possível. Aí você deveria de saber que Deus instituiu um dia para descanso, porque Ele sabe que o homem precisa descansar. Eu fiquei olhando para ele assim, falei, sério? Ele falou, rapaz, esqueceram de me avisar isso. Aí ele olhou para mim e disse assim, quer ser curado desse problema? Tira isso do seu quarto, fica livre dessa miséria que está assolando a nossa nação, os nossos homens e mulheres, e você não precisa de remédio nenhum, só disso. Irmão, voltei para casa. Cheguei em casa, fui lá, despendurei a televisão do quarto, arranquei a televisão do quarto, tirei o computador. Eu tinha, além de ter de eu levar o desktop, o laptop para cima da cama, colocar no colo para mexer, ainda tinha esse bicho aí mesmo, lá no criado também, numa escrivaninha. Arranquei tudo, coloquei no escritório, fiz um quartinho de escritório, coloquei tudo lá. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. 30 dias depois eu tinha que voltar no médico. Quando eu voltei lá, eles fazem umas perguntas, uns negócios, não sei como é que é o procedimento deles. Quando eu voltei, o meu grau de estresse de 0 a 10 estava 9. Quando eu voltei, tirando o celular, tirando essas coisas, quando eu tirei ele, cheguei lá, e aí? Eu falei assim, ótimo. Ele virou para mim e falou assim, você conseguiu tirar? Eu falei, tirei. Arranquei tudo, não tem televisão no quarto, não tem computador no quarto, o celular fica fora lá do quarto, na hora de dormir, eu vou dormir. Aí ele falou assim, beleza, vamos lá. E ele começa a fazer outras perguntas, vem fazendo. Quando chega, ele diz assim, o seu grau de estresse está 2. O nosso cérebro, ele trabalha com as informações que temos. Jesus está dizendo, troque comigo o seu fardo. O nosso cérebro vai trabalhando com os fardos que nós carregamos.
Por que muitas pessoas estão pesadas? Dizendo, pastor, estou pesado. Por que tem gente que vem na igreja e diz assim, eu gosto de ir na igreja, no domingo, sabe, no domingo pela manhã, assim, é uma paz, é um culto assim mais light, né? A bateria é mais suave, graças a Deus aqui a gente aumenta e abaixa o volume, porque aqui o tomate não adianta bater mais forte, mas assim é suave, né? Aí o pessoal está cantando assim, parece assim, sabe, aquele culto assim mais tranquilo, melhor idade, que maravilha. Aí quando eu venho no domingo à noite, aquele agita, aí a gente para e olha assim, diz, mas e aí? Qual a diferença? Não, é porque eu me sinto bem, parece que tira assim, sabe, tira um peso das minhas costas. Já ouviu alguém dizer isso? Ou você mesmo já disse, né, irmão? Não, quando eu vou na igreja parece que tira um peso das minhas costas, as coisas foi saindo assim, sabe? É porque as informações que vêm, os fardos que vêm, a gente coloca sobre os ombros. Esses fardos, eles podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar. Pastor, como o fardo vai nos ajudar? O que Jesus disse, troque o seu com o dele. Porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Ele não está dizendo, você não vai carregar um fardo. Mas você carrega o meu é leve, o meu é suave. Existem coisas na nossa vida que nós não precisamos carregar. É verdade ou não é? Nós já falamos aqui a semana, semanas e semanas, sobre isso. E o Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, o salmista Davi, no versículo 6, ele vai dizer algo. Ele vai dizer assim, olha, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O salmista está dizendo, sei que a bondade e a fidelidade de Deus vai me acompanhar. Então, ele está dizendo, todos os dias da minha vida. Então, eu quero terminar essa série falando sobre o hoje. Porque a nossa vida é hoje, irmão. Os nossos estresses é hoje. As nossas chatices é hoje. As nossas rabugices é hoje. As nossas alegrias é hoje. As nossas tristezas é hoje. O que podemos fazer de bom é hoje. O que fazemos de ruim, fazemos também hoje. A nossa história funciona hoje. Amanhã não nos pertence. O salmista diz, ó, bondade e misericórdia me seguirão. Toda a bondade de Deus, toda a fidelidade e misericórdia de Deus me segue hoje. A palavra diz que todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renova sobre a minha vida. A misericórdia de Deus tem renovado. Hoje, bem cedinho, a misericórdia de Deus renovou para a sua vida e para a minha vida. Se ela não tivesse renovado, meu irmão, eu e você não estaríamos aqui. Deus tem um plano e um projeto para mim e para você, hoje. Hoje. E tenha uma consciência. Tem algumas pessoas que dizem assim, a palavra do Senhor se renova todos os dias. Não é verdade. Que é isso, pastor? Sério, a palavra do Senhor não se renova. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e eternamente. É o que Ele diz. Eu sou o mesmo ontem. O que Ele falou ontem está falado. O que Ele falou hoje está falado. E o que Ele falou que vai acontecer amanhã está falado também. Não muda. A Bíblia diz que nele não há sombra de variedade. Está aqui, está ali, não. Deus é um. Agora, a Bíblia diz que o que renova é a misericórdia dEle, não a sua palavra. A misericórdia dEle que se renova. Agora o salmista está dizendo, essa misericórdia, essa fidelidade vai me acompanhar todos os dias da minha vida. Agora ele vai dizer, se essa misericórdia vai acompanhar a minha vida todos os dias, eu tenho uma coisa para fazer, que eu não posso deixar de fazer. Eu vou estar na casa do Senhor também, todos os dias. Habitarei ou voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Eu vou estar lá para agradecer, eu vou estar lá para celebrar, eu vou estar lá para vibrar. Meu irmão, é hoje. Se alegre com o dia de hoje.
Muitos estão preocupados hoje, mas estão preocupados hoje com o amanhã. Meu irmão, o amanhã não nos pertence. Não desgaste, não fique estressado com o amanhã. Mas sabe por que a gente preocupa hoje com o amanhã? É porque a gente não tem ninguém para confiar hoje. A gente não tem algo palpável hoje. E aí a gente fica apavorado. Agora veja o que Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Amanda, se prepare aí, porque agora vai todos os textos que eu te passei. Vamos lá. Mateus 6, 25 diz assim, olha: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida. Olha o que Jesus vem dizer, não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que haveis de beber, nem o seu próprio corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Olha o que Jesus vem dizer, olha, não. Quando ele está falando não, ele está sendo, meu irmão, taxativo. Não vos preocupeis com o amanhã. Agora, sabe qual é a nossa maior preocupação? A nossa maior preocupação é com as coisas materiais, gente. Jesus vem dizer, olha, você está preocupado com o que você vai vestir. Me desculpe, mas existem algumas mulheres aqui que ao sair de casa, pegou uma roupa para vestir e ela já olhou a roupa que ela vai vestir amanhã para ir trabalhar. Ou ela pegou a roupa para vestir hoje de manhã e falou assim, hoje à noite eu vou com esse aqui, que estava do lado, pendurado. Estou falando mentira, gente? A gente está preocupado com o material, gente. A gente está preocupado com ter. As nossas igrejas passaram a ser igrejas materialistas. Nós passamos a dizer do ter, de ser. Não vem que você vai ter, que você vai ganhar, que Deus vai te dar. E, meu irmão, eu creio que Deus vai dar. Eu creio que Deus vai dar casa, eu creio que Deus dá carro, eu creio que Deus dá avião, eu creio que Deus dá iate, eu creio que Deus dá tudo para você. Mas tem um propósito. Pastor, qual que é o propósito? Versículo de número 34, 33. Vamos lá? Versículo 33, Mateus 6, 33. Olha o propósito. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as casas, o iate, o apartamento, o carro, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Versículo 34, olha o que diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe qual que é o maior segredo que nós precisamos ter? O maior segredo que precisamos ter é aprender a depender de Deus hoje. Porque se eu dependo de Deus hoje, se eu estou dependente de Deus hoje, se Deus está pronto para fazer por mim hoje, se eu estou buscando Ele hoje, se eu estou buscando o reino dEle hoje, se eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça hoje, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por que serão acrescentadas? Porque os versículos anteriores ele diz: as aves do céu não plantam, as aves do céu não colhem, as aves do céu não fazem nada, mas o Pai Celestial as alimenta. Vós sois muito, muito, muito melhor e maior do que as aves do céu. Porque você, meu irmão, é a coroa da criação de Deus. Essas coisas são acrescentadas a você. Deus se importa com os detalhes da nossa vida. Deus se importa. Porque Ele nos criou. Nós analisamos a nossa vida tendo parâmetro nas circunstâncias. É verdade ou não é? A gente analisa a nossa vida
com o que está acontecendo em nossa volta. Quando olhamos para as coisas que estão indo de mal a pior, a primeira coisa, o primeiro questionamento que vem: onde está Deus que não está me vendo? Por que Deus não me vê? Por que Deus não me olha? Por que Deus não está me enxergando? Sempre questionamos, mas não estamos questionando o poder de Deus. Não estamos questionando o que Ele há de fazer, mas estamos questionando as circunstâncias que estão em nossa volta. Por que Deus não está fazendo? É porque às vezes eu não estou buscando em primeiro lugar o reino dEle. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã. É o que Ele ensina. Agora tem um detalhe, meu irmão: falar isso é muito fácil, não é verdade? Falar, gente, é mamão com açúcar, como diz um humorista lá em Belo Horizonte. É maravilhoso. Eu falar para você: meu irmão, não se preocupe com a conta que você tem que pagar amanhã e você não tem dinheiro, é muito fácil. Mas a gente precisa não se preocupar. E não se preocupar com o futuro significa que devemos tratar as nossas dificuldades diárias hoje com fé. Confiando que as dificuldades do presente, eu preocupando ou não, não se converterão em dificuldades menores. Se eu ficar preocupado ou não, não vai mudar absolutamente nada. Então eu tenho que viver o dia de hoje. Como posso viver então esse dia de hoje? O único tempo que você tem é agora. O único tempo que eu tenho é agora. Como eu posso viver esse tempo então sem medo? Eu preciso viver esse tempo com confiança. Fala comigo: confiança. Confiança é a primeira certeza para que eu possa viver o dia de hoje melhor. Eu preciso acordar pela manhã e ter confiança no que a palavra do Senhor diz: eu sustento a tua vida. Eu preciso ter confiança dizendo: olha, eu faço por você. Agora, lembre-se de algo: se você tem confiança, você precisa lembrar que Deus está cuidando de você. Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, versículo 6 diz: olha lá, Salmo 23, 6. Bondade, fidelidade me acompanharão todos os dias. Fala comigo: todos. Meu irmão, amanhã é segunda-feira. A bondade de Deus vai tirar umas férias amanhã, não vai te acompanhar amanhã. Não, irmão, ela vem. A misericórdia de Deus, amanhã é segunda. Não, segunda-feira. Estou tão cansado. Não vou fazer. Não, meu irmão, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Podemos ter a certeza do cuidado de Deus, porque Ele é bom. Por que a gente tem essa certeza? Porque Deus é bom. Deus é o único que pode extrair. Deus é o único que pode extrair coisas boas daquilo que é mal. Deus disse assim: ó, você sabe mais ou menos dar uma coisa boa para os seus filhos. Imagina eu que posso dar o melhor para você. Deus pode extrair. A bondade de Deus nos leva para os pastos verdejantes. A bondade de Deus nos faz deleitar em águas de tranquilidades. A bondade de Deus, olha o Salmo 145, versículo 20. Salmo 145, versículo 20. Diz assim, olha: o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de todos os que o amam. Está prestando atenção aí? O Senhor cuida de todos que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Quando a Bíblia fala ímpio, ela está falando aquele que não confia no Senhor. Então a primeira coisa, para que eu viva o dia de hoje feliz, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar no Senhor.
E para confiar no Senhor, eu tenho que me lembrar que Ele está cuidando de mim. Deus se importa todos os dias com você. Quando olhamos para os nossos filhos, nós temos uma preocupação. Agora pela manhã, levei a Natália viajou, foi para a casa da avó, foi dar um passeio, levei a Natália, deixei ela, e quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que a Meire me perguntou: eles já tinham embarcado na hora que você saiu? Por quê? Por causa de uma preocupação com o filho. Se nós preocupamos com os nossos filhos, nós queremos saber se eles estão bem, onde estão, como está ótimo, está tudo bem, maravilhoso. Meu irmão, se nós, seres humanos, preocupamos, deixa eu dizer uma coisa para você: você não é um acaso nessa terra, você é filho de Deus, e Deus se preocupa com você, e Ele quer fazer o melhor na tua história hoje. Boas coisas surgirão, meu irmão, mesmo olhando para os lados e não vendo solução dos nossos problemas. Houve uma pesquisa feita nos Estados Unidos. E a pesquisa era uma pergunta. E eles perguntaram assim: se Deus aparecesse na sua frente, carne e osso, o que você perguntaria para Ele? Qual a resposta que você queria saber de Deus? Mais de 80% das pessoas perguntaram, ou responderam que perguntaria para Deus: por que a gente sofre? Mais de 80%, por que a gente sofre? Nós estamos preocupados com nós mesmos. Deixa Deus cuidar da tua história, deixa Deus cuidar da tua vida. Todos nós vivemos os nossos momentos maus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Olha o que Paulo está dizendo: você vê como um espelho. A gente não se conhece. Queremos entender a vontade de Deus dentro das circunstâncias que está acontecendo em nossa volta. Se o bicho está pegando e alguma coisa boa aconteceu, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, não, eu amo Deus demais, Ele me deu um livramento, que bênção, na circunstância. Mas se o trem está feio, se o bicho está pegando e nada acontece, onde está o Senhor, Deus? Que eu sou fiel nos dízimos, que eu sou fiel nas ofertas, que eu canto no louvor, que eu sou pastor, que eu prego, que eu faço, onde está o Senhor que não está vendo? Nós estamos olhando apenas para as circunstâncias. Confia. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Olha lá. O próprio Senhor da paz lhes dê paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. O que nós mais procuramos é paz. O que o ser humano procura? Paz. Ter paz é compreender que Deus cuida de você quando as circunstâncias estão adversas. Ter paz é saber que o furacão está chegando e está arrasando tudo, mas estou em paz. Ter paz é saber que o terremoto está chegando, mas eu estou em paz, estou esperando ele. A minha última viagem a Belo Horizonte, eu saí por volta de 3 horas da manhã. Quando eu começo a subir a serra, uma neblina, eu não enxergava metros na frente. O grande detalhe, então como continuar a viagem? Comecei a observar
demarcação da estrada. Não enxergava lá na frente, mas eu enxergava a demarcação. E a gente começa a seguir aquelas faixas. Diminui a velocidade. E vai devagar, mas vai. Existem momentos na nossa vida que a gente não tem visibilidade. A neblina da circunstância veio tão forte. Mas Deus já trilhou um caminho para você, meu irmão. Já está demarcado. Pastor, mas eu preciso chegar rápido. Então diminua a sua velocidade. Porque não adianta chegar rápido destruído. Diminua a velocidade. E começa a observar a marcação aonde Deus foi colocando os piquetes para você continuar. Mas existem momentos que você não tem visibilidade nenhuma, mas você sabe, aqui está a estrada, aqui está o caminho, aqui está o lugar onde eu vou, aqui está a coisa certa, e você consegue chegar aonde você precisa chegar ao seu destino. Então, quais são as marcas que a gente carrega na vida, que são demarcadas às vezes, quando nós passamos por essas dificuldades nesse mundo? Aprenda algo: Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Gênesis 1, versículo 31. Olha o que diz, Gênesis 1, 31. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito, muito bom. Deus não fez nada ruim. Ele viu que tudo estava bom. Se Deus é bom, Ele criou tudo bem. Tudo bom. De onde então vem o mal? Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. O mal entra através da nossa liberdade. Nós somos livres para a escolha. Mas mesmo que esse mal entre, você precisa confiar que Deus está cuidando de você. Por que Deus está cuidando de mim, pastor? Por causa da sua essência. Porque a essência de Deus é amor. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 8. 1 João capítulo 4, 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E amor, e falar de amor, não é ter um ursinho de pelúcia, uma bonequinha ou qualquer coisa que você aperta e ela, eu te amo. Não, aquilo ali é mecânico. Falar de amor é mesmo quando tudo está o oposto do que diz. Eu preciso amar e eu estou amando. Faço uma pergunta. Deus é amor. Se dependesse do amor de Deus ser jorrado na tua vida pelas suas atitudes, Ele continuaria te amando? Segunda coisa, lembre-se que Deus tem cuidado de você, mas em segundo lugar, e eu termino, a única coisa que você precisa saber é que a graça de Deus te basta. A única coisa que você precisa saber do dia de hoje é que a graça de Deus te basta. O que é graça? Favor que não merecemos. Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia, fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia não merecemos, mas pela graça alcançamos. Olha o que o profeta Isaías, capítulo 60, versículo 10, venha dizer. Isaías, capítulo 60, versículo 10. Estrangeiros reconstruirão seus muros, e seus reis a servidão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão.
graça. A graça de Deus, ela vem sobre nós de uma maneira que nós não merecemos. A graça que o homem tem, ela é ordinária. A graça do homem é ordinária, porque ela só vem na nossa vida quando ele leva vantagem em alguma coisa. Mas a graça de Deus é extraordinária, porque ela vem na nossa vida, mesmo sabendo que amanhã, ou daqui 2 minutos, ele vai ter que derramar de novo essa graça sobre nós outra vez. Olha o que diz o Salmo 86, versículo 3. Salmo 86, versículo 3. O Salmo 86, o versículo 3. Deus nos dá o que precisamos. Deus nos dá a graça. Misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. O salmista está dizendo, misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. Porque ele sabia das circunstâncias que estavam em sua volta. E as circunstâncias não eram boas, mas ele clamava misericórdia, pois ele precisava da misericórdia sem cessar. E Deus olha e diz assim, eu te dou essa misericórdia. Olha o que diz Isaías 30, versículo 18. Isaías, capítulo 30, versículo 18. O profeta Isaías vem dizendo, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Olha para o teu vizinho e fala assim, acalma. Não, mas fala com ele forte, fala, acalma, que o Senhor está esperando o tempo certo para com a sua vida. Ele ainda se levantará para lhes mostrar compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele... Sabe qual é o segredo para viver uma vida de felicidade hoje? É saber que Ele é bondoso. É saber que o bondoso, a bondade de Deus, ela vai vir, mas no tempo certo, na hora certa. Agora, a última frase do texto diz, para aqueles que esperam. Espera, pois, no Senhor, ó Igreja Batista da Lagoinha de Vila Velha, que no tempo certo o Senhor há de fazer o que Ele quer fazer na tua história. Coloque a sua esperança nele, meu irmão. Lamentações capítulo 3, versículo 22, a Bíblia nos diz e vai nos dizer aonde a gente deve colocar a nossa esperança. Coloque a sua esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Será que você pode levantar uma de suas mãos assim e dar graças a Deus essa manhã, porque você não foi consumido pelo grande amor dEle? Pois as suas misericórdias são inegociáveis. A misericórdia dEle nos alcançou. Olha o versículo 23, meu irmão. O versículo 23 diz, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Está difícil a circunstância, irmão? Saiba que Deus é fiel. A palavra diz assim, olha, mesmo que você seja infiel, Deus permanecerá fiel. Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos capítulo 5, versículo 21 diz, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Quantos creem nessa verdade? Se você olha para mim e diz assim, pastor, eu não creio, então deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso mundo de hoje está 50, 100, 1000 vezes pior do que Sodoma e Gomorra. Mas onde abundou o pecado, a graça vem. Agora, muito cuidado com essa graça,
Porque essa graça é um favor que não merecemos. Mas essa graça, ela tem um preço. E o preço dela é caro. Pastor, mas não é graça. É graça, não de graça. E aí você precisa entender uma coisa muito importante. Que essa graça, ela é ilimitada. Você precisa entender que essa graça é incondicional. Olha o que diz a Bíblia, Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, o versículo 11. Vai dizer que essa graça é incondicional. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou a quem, gente? A quem? Mas não foi só eu, não. Não. Sabe aquele seu cunhado que te perturba? A graça de Deus também se manifestou para salvar ele. Sabe a sua sogra? Se manifestou para salvar ela. Sabe aquele bêbado que fica perturbando você com som à noite, ligado lá na porta? A graça de Deus se manifestou para salvar ele, meu irmão. A graça de Deus não depende de você, não depende das nossas ações, não depende das nossas escolhas. É graça. A graça divina nos ergue, a graça de Deus é colocada para todos nós. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha o versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Veja a diferença que Jesus faz. Ele diz: espaçosa é a porta, são muitos que entram. Mas a porta estreita, ele não diz que são poucos que entram. Ele diz que são poucos que a encontram, porque tem que procurar. Mesmo mostrando o caminho, ele dá a graça. Procura essa porta. A graça de Deus é incondicional. A graça de Deus é ilimitada. E em último lugar, a graça de Deus é eterna na tua vida. Por isso você pode viver hoje uma vida feliz. Porque a graça de Deus é eterna. Antes que a graça do Senhor fosse concebida a nós, ela já havia sido projetada sobre nós. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Já pulei o texto todo aí, né, Amanda? Já, na sequência que eu te dei já mudou. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz assim, olha: que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos, desde 1980. Desde o dia em que, é dos tempos eternos. A graça de Deus é eterna. Por isso eu posso viver um dia feliz, um dia de alegria hoje, porque essa graça, ela é eterna e ela tem alcançado a minha vida. A graça de Deus é um atributo dele e faz parte da sua essência. Não tem como tirar essa graça da essência ou de dentro de Deus, jogar fora. Não, hoje eu não quero dar graça, hoje eu não quero distribuir graça, não, hoje eu estou irado. Não, a graça de Deus, e nós estamos vivendo nesse tempo, na dispensação da graça. A graça de Deus vem sobre nós desde os tempos eternos.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo vai orar e Paulo começa a dizer: Deus, me ajuda, Senhor, faz alguma coisa por mim, Senhor, a coisa está tão pesada, Senhor, eu estou precisando de uma ajuda. Olha o que o Senhor responde. O Senhor diz assim: a outro, fé pelo mesmo Espírito, e a outro não, é segundo, ou é primeiro? Eu acho que eu errei. Vai para o segundo aí, amado. Porque Paulo vai dizer para o Senhor que estava assim bem complicado a sua vida. E quando estava tudo complicado, ele vai dizer assim: olha, Senhor, me ajuda nesse espinho que eu tenho, me ajuda nisso que eu tenho. Aí o Senhor vai dizer para ele assim: olha, a minha graça, olha lá, ó. Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa. Só pergunta para o teu irmão assim: você está forte hoje? O que ele respondeu para você? Se ele respondeu que está forte, meu irmão, está tudo errado. Pergunta para ele de novo aí: você está forte hoje? Não, irmão, estou fraco. Então, é aí mesmo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa. Porque, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa sobre mim. Aí o versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu penso que eu sou fraco, é que eu sou forte. Então vai dizer: Paulo está reclamando de quê? Não, Senhor, porque é difícil, eu estou fraco. Pois é, a Bíblia diz que Deus enviou Tito para consolar Paulo, porque ele estava fraco. E o Senhor diz: Paulo, quando você tiver certeza que você está fraco, fique tranquilo, porque você é forte. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. A única coisa que você precisa hoje é lembrar que Deus tem cuidado de você e Ele cuida de você. E a segunda coisa que você precisa para o dia de hoje é aceitar a graça de Deus na tua vida. E você não pode continuar carregando os fardos pesados sobre você. Lancem sobre Ele todo o seu fardo, porque Ele tem cuidado de você. Quantos recebem essa palavra essa manhã? Fique em pé no seu lugar. Deus afirma que a graça é suficiente. Tiago capítulo 4, versículo 6. Os últimos textos. Tiago capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz. Deus está dizendo: olha, a minha graça significa reconhecer as limitações, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tenha certeza de que Deus tem cuidado de você. Independente da situação, Deus está pronto para te ajudar. Muitas pessoas fingem estar bem. Muitas pessoas fingem que está tudo bem. Usamos até os jargões bíblicos. Está tudo bem, vai tudo bem. Com Jesus no barco, tudo vai não. Vai não. Tem vezes que Jesus está no barco, mas o barquinho está afundando. Tem vezes que Jesus está no barco, a gente sabe que Ele está lá, a tempestade está lá fora. Mas quando Jesus está no barco, a gente tem uma tranquilidade, porque se a gente sabe que se a gente clamar, Ele vai nos socorrer. A gente sabe que Ele vai nos socorrer. A graça de Deus é a resposta para as nossas necessidades.
Quando você pensa, ou quando você passar por situações, ore buscando a Deus. Ore buscando o Senhor. Ore buscando a Ele. Que tudo se encaixará no devido lugar. Que essa manhã você possa ser impactado por essa graça. Que essa graça inunda a tua vida. Que essa graça inunda a tua casa. Que essa graça inunda o teu ser. Que você tenha a melhor semana da sua história. Você tenha a melhor semana da tua vida. Hoje às 19 horas nós estaremos aqui num culto de celebração. Quero convidar você a estar conosco. Se você não puder vir, que Deus te abençoe. Mas terça-feira às 19h30 nós estaremos aqui com o culto Cristo Vivo. Quarta-feira nós estamos falando sobre é impossível, mas Deus pode. E que você possa experimentar o dia de hoje, sabendo que hoje é o melhor dia da sua história. Hoje é o melhor dia da sua vida. Não deixe o diabo tomar essa alegria de você. Deus te deu esse dia para você se alegrar. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele, no nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Quero deixá-los no teu altar essa manhã. Ó Deus, que a tua graça inunda os nossos corações. Que possamos viver a cada dia o melhor do Senhor. De nenhuma forma perdemos a confiança em Ti. Que as circunstâncias não nos abalem, mesmo que elas são fortes. Mas porque pela Tua graça nós somos fortalecidos. Porque pela Tua graça nós somos revestidos. Obrigado. Nós Te louvamos essa manhã. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Em nome de Jesus.